O Super Mario está completando 40 anos de vida. O que você acha a respeito sobre o Super Mario? Qual jogo você mais jogou em toda a sua história? Qual jogo mais te surpreendeu na sua visualização e na sua opinião? O que você acha a respeito sobre o encanador bigodudo mais famoso do mundo inteiro? Bom, Super Mario, completando aí 40 anos de vida, desde todo o seu conhecimento, que a gente tem dos jogos de plataforma, em 1985, acabou aí se tornando um sucesso fenomenal mundial, por todas as partes aí do mundo, por causa da sua revolução com os videogames, sua revolução em jogos em gerais, sua revolução em muitas categorias, muitos lançamentos sendo lançados. Assim, Super Mario basicamente não tem nem muito o que dizer, É um dos jogos mais incríveis que a Nintendo, empresa japonesa, criadora então do personagem, basicamente teve ao longo desses anos todos, e vem revolucionando e ganhando ainda mais dinheiro com todos os jogos e franquias que vem lançando ao longo dos anos. E nesses 40 anos de Super Mario, que a gente conhece o encanador bigodudo, do jeito que ele é, com os seus jogos de plataforma, hoje eu vou dar uma passada mais ou menos aí em todos os jogos de plataforma do Mario, desde o seu lançamento em 1985 até agora, 2025, com o último lançamento aí da coletânea de jogos Super Mario Galaxy. Então, espero que você possa gostar muito do vídeo. Essa produção inédita que deu muito trabalho, é uma produção muito complicada de se fazer, ainda mais de um personagem tão carismático, e tão fanático, e tão icônico na história dos videogames. Então, para poder falar de todos os jogos de plataforma é muito difícil, os jogos em 2D, em 3D de aventuras também, então assim, muito complicado, muito difícil. Eu espero que você possa gostar do vídeo. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito, pois eu sou Antônio Dias e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, ao canal Gatoso Curioso. Para chegar então em 1985, que é quando a gente conhece de fato os jogos de plataforma do Super Mario, claro, a gente tem que lembrar também que o Mario apareceu pela primeira vez em 1981 nos fliperamas, no jogo Donkey Kong, onde ele tem que salvar a Pauline, que até então era a princesa dele, vamos dizer assim, antes da chegada da Peach. A gente teve então outros jogos do Mario sendo lançados, inclusive eu quero dar um destaque aqui, ao Mario Bros, que também tivemos a aparição do Mario, do Luigi, que também foi para os fliperamas e depois foi para uma porrada de console. Então assim, cara, a gente conheceu o Mario já antes desses jogos de plataforma em geral, e os jogos de aventura também, já no início dos anos 80. Então, assim, a gente já sabia de fato, que a revolução dos videogames, principalmente com as primeiras 3, 4 gerações, já vinha então já criando um novo estilo de era ali para tecnologia, para novas categorias, de evoluções ali, dos games, dos consoles e tudo mais, novo estilo de padrão também para diversos jogadores, para poder conseguir estimular um tempo, na hora de, por exemplo, jogar, na hora de, por exemplo, fazer suas criações de jogos também. Empresas já estavam basicamente querendo fazer dessa moda, então se tornarem revolucionários. E aí que com o crash, com a dissolência da Atari nos anos 80, foi então que a Nintendo aproveitou disso para poder criar já logo de cara o Super Mario Bros, o Super Mario Bros, do Nintendinho, como é chamado aqui no Brasil, do Nintendo Entertainment System. E aí que em 1985, dia 13 de setembro de 1985, é lançado então Super Mario Bros. Aí pro NES. E já criando um hype gigantesco, pela revolução completa que o jogo era, além do jogo em si de plataforma em geral, que a gente nunca tinha visto antes. Alguns dos jogos ali dos anos 80 eram mais simples,
ou até mesmo também que não chamavam tanta atenção, esse jogo em si chamava muita atenção de fato, né, pelo seu estilo então em 8 bits, né, que a gente tinha na época, né, de mais revolucionário em tecnologia, né, e graficamente, e aí que se tornou um ícone na história dos videogames, porque basicamente todo jogo em 2D aprendeu um pouco ali com o Super Mario Bros. De fato. Isso daí basicamente se tornou uma revolução imensa, né, na história dos videogames, principalmente acho que foi para a quarta geração, né, quarta ou quinta geração, não me lembro agora, mas em geral, né, assim, tudo que se viu naquele jogo ali se tornou lendário. Né? Não é à toa, por exemplo, que Super Mario Bros. É um dos jogos mais vendidos da história dos videogames. Se tornou o jogo mais vendido, inclusive, né, até mais ou menos ali os anos 90, final dos anos 90, vamos dizer assim. E tudo de fato na série era praticamente mil maravilhas. Todos os inimigos que a gente teve, né, e todas as adições, né, todas as novidades viraram basicamente revolucionários na série por completo, desde então 1985 até agora recentemente, né? Mesmo aí com os jogos mais recentes sendo lançados, nunca se despertou tanto, né, da criatividade do Super Mario de fato, né, que a gente tem até hoje na série, como por exemplo os blocos flutuantes, o Super Cogumelo, a Flor de Fogo, tivemos a aparição aí do Bowser, né, dos Goombas, Copa-Tropas, né, dos Lactos, Piranha Plants, Buzzy Beetles, os Spines também. Assim, toda a série de fato virou uma revolução imensa por causa tanto dos inimigos carismáticos, né, tanto da sua música clássica, até mesmo tá tocando as músicas também aqui. Cara, músicas clássicas, né, bonitas demais. O trabalho que o Shigeru Miyamoto fez, juntamente ali com uma pequena equipe, né, ali foi algo que nunca tínhamos visto na história dos videogames e que mudou para sempre o jeito que eu digo todas as gerações e todos os videogames que vieram em seguida tiveram então toda a sua apresentação e reformulação para os anos seguintes. De fato, cara, 1985, né, foi o ano que basicamente estourou a época dos videogames, se tornando aí o Super Mario Bros. Uma das revoluções na história dos videogames. E se tornou aí o jogo mais vendido até o final dos anos 90, quando foi ultrapassado por vários outros aí que vieram logo em seguida. Mas apesar então dessa revolução toda, né, e iconicamente falando, que a gente teve, né, esse jogo de Super Mario Bros. Sendo lançado, a partir daqui entramos numa vibe de polêmica absurda do Super Mario. Já começando então em 1986, né, com o lançamento aí do Super Mario Bros. 2 The Lost Levels, que de fato, cara, muita gente considera uma continuação, o que eu pessoalmente acho que não. Tá? Eu não considero The Lost Levels uma continuação de fato ali do Super Mario. Mas o lance o problema desse jogo, né, é que ele foi extremamente mal recebido no Japão. Sério, ele só lançou no Japão a versão original. E, ainda por cima, ele foi duramente criticado e detonado por muitos jogadores japoneses naquela época pela tamanha dificuldade que era o jogo. Tudo bem que o Super Mario Bros. Original, né, Super Mario Bros. 1, né, Super Mario Bros. de NES, claro, ele era difícil também em algumas partes, mas o Super Mario Bros. 2 The Lost Levels era uma absurdidade de dificuldade imensa. Assim, muita gente não conseguiu zerar o jogo, muita gente parou no meio do caminho, porque o The Lost Levels era uma verdadeira palhaçada, cara. Assim, não tem como não falar, não tem como não dizer de fato que o The Lost Levels foi um sucesso, porque isso daí era extremamente podre, o estilo de fases que era. Não só o estilo de fases, né, com uma adição de mais fases completamente péssimas, inclusive com desempenhos, né, adições, né, e ideias que não davam certo. Então assim, não tem como dizer de fato que o The Lost Levels foi um sucesso imenso, porque não foi, cara. The Lost Levels assim, merece o hype aqui
de um dos piores jogos do Mario já lançados até então. Não tem como não dizer que esse jogo de fato foi revolucionário, foi incrível quanto o primeiro jogo. E aí, né, que lançado então em 1986, a Nintendo das Américas, né, a Nintendo of America, decidiu então criar o seu próprio jogo devido a Nintendo do Japão ter feito essa burrice de ter criado esse jogo. E aí que em 1988, né, lança-se o Super Mario Bros. 2. Né, de fato, Super Mario Bros. 2 também, que é conhecido aí como Super Mario Bros. USA no Japão. Em 1988, criava-se ali um novo Super Mario, né? Para muitos, sim, né, uma continuação, mas eu acho um jogo extremamente bizarro porque ele se distancia muito do jogo original, de fato, que a gente tem. Né? As novas mecânicas, né, os novos inimigos, que também viraram ícones aí da série, né, como os ninjas, o Shy Guys, né, a Birdo também. Cara, assim, o estilo de jogo, de fato, do Super Mario Bros. 2, apesar dele ser muito inovador, ele é uma coisa que perturba muito, mas assim, perturba demais muitas pessoas. Né? Eu obviamente não aprovo muito essa questão de ter uma nova mecânica que seja muito diferenciável do estilo de jogo original, mas pelo menos ele é um jogo muito bem feito, um jogo muito bonito, um jogo muito criativo também, né? Com um novo estilo de fases, dessa vez bem mais características, fora que você pode também jogar em multiplayer, né? Com vários personagens ali multiplayer, como o Toad, né? O Luigi e também a Peach, além de, claro, do Mario. Então, de fato, assim, esse foi um jogo, né, que, vamos dizer real, deu pra quebrar o galho do que a Nintendo do Japão fez com The Lost Levels. Apesar de que eu ainda não curto muito essa questão da mecânica e sim, principalmente de você pegar os inimigos, né, e pegar objetos, né, na verdade os vegetais, para poder tacar nos outros. Assim, essa é uma mecânica que eu discordo muito. E aí que chegamos então, né, no Super Mario Bros. 3, né, também lançado em 1988, só que como a gente já tinha recebido a versão, né, do Super Mario Bros. 2 no mesmo ano, o jogo foi adiado em alguns países e continentes para 1990, mas criando uma hype gigantesca ali pelo Super Mario Bros. 3 ser a volta da continuação de fato, né, a volta do estilo de jogo que a gente tinha no Super Mario Bros. Original, Super Mario Bros. 1. Além de novos inimigos, né, que a gente teve, né, uma porrada de inimigos novos, né, como os Spikes, os Boomerang Brothers também. Além, por exemplo, dos 7 Filhos do Bowser, a primeira aparição, né, dos 7 Filhos do Bowser que a gente teve também, que são os Koopalings. Né? Então, assim, fora vários power-ups novos que assim foram revolucionários. Eu me lembro, por exemplo, da roupa de Tanuki, da Super Folha também, da roupa de martelo, cara, quem não lembra também. Assim, fora o estilo de level design das fases, né? O estilo de level design é um dos melhores que a série já viu até então. Né? E pra mim, pelo menos na minha visão, esse é o jogo que basicamente define o Nintendo Entertainment System, né? O NES. Esse jogo, de fato, né, pra mim, é o melhor jogo do NES até então. Né? A gente nunca teve assim, jogos tão criativos, lindos e maravilhosos, né, como esse jogo. Né? Como esse jogo de fato. Então, assim, quem não jogou Super Mario Bros. 3, né, tá perdido basicamente na série de fato. Fora que muitas pessoas consideram esse o melhor jogo do Mario de todos os tempos. Apesar de que a gente já vai chegar lá nessa discussão. Agora a gente chega então no Super Mario Land, né, de 1989, que foi lançado aí para o Game Boy. Game Boy que era um dos primeiros consoles portáteis, né, ou pelo menos um dos mais revolucionários, um dos mais incríveis que já foram criados. Que, cara, só de você, por exemplo, levar um console para fora de casa para poder jogar, ainda mais numa época que era sem internet, era muito bom de fato. Super Mario Land, né, apesar de não ter sido feito aí pelo time que criou os primeiros jogos de Super Mario, cara,
Era um jogo decente? Era, mas o problema desse jogo é por conta que ele é muito fácil, entende? Assim, ele é muito fácil de fato de se jogar, de se cumprir ali. É um jogo muito curto, muito rápido também, né? E é um jogo assim que pouco tem essa questão de visibilidade, né? Muita gente não olha muito para esse jogo, devido a ele ser muito diferente dos demais, fora ele ser preto e branco, né? Porém, tivemos, por exemplo, duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui, né? Que é a Super Ball Flower, né? Que é aquela flor que sai jogando aquelas bolinhas pretas ali, que, cara, foi um dos itens mais raros que a gente já viu até agora, né? Pouco apareceu nos jogos do Mario, tudo bem que voltou, né, lá no Super Mario Maker 2, né? Mas aquela Super Ball Flower ali eu gosto muito dela, porque pelo menos ela é divertida de se usar. Além de que tivemos a primeira aparição da Daisy, pois é, a Daisy então sendo aí uma princesa do Mario. O que é uma extrema loucura imaginar que Pauline, Peach e Daisy já foram princesas do Mario. Pois é, a primeira aparição da Daisy, né, ali em preto e branco, mas que se tornou aí uma personagem bastante viável, vamos dizer assim. E vamos aí agora para 1990 com Super Mario World. Esse jogo, de fato, né, para muitos, né, e principalmente para mim, é o melhor jogo do Mario já feito até então. É o melhor jogo do Mario da história. Cara, o que teve de repercussão mundial e principalmente gameplays aqui no Brasil era um negócio extremamente maluco. Super Mario World, né, ou também conhecido como Super Mario Bros. 4, né, lançado então com o título de lançamento, né, do Super Nintendo Entertainment System, ou também conhecido como SNES, ou para alguns mais fanáticos, né, Super Nintendinho, aqui no Brasil. Foi lançado então em 1990, né, mas só que como alguns países já tinham recebido a versão do Super Mario Bros. 3, foi adiado para 1991. Mas cara, primeiro jogo do Mario, 16 bits, né, era um jogo extremamente bonito, um jogo assim muito querido, amado por muita gente, né, é um dos jogos assim que mais pegou aqui no Brasil. Se aqui no Brasil um montão de gente gosta de Super Mario, é por conta desse jogo. Sério, apesar dele não ser assim o mais inovador e o mais interessante, né, dentre todos os jogos de Super Mario Bros., pelo menos ele era motivador de se jogar, né? Ele era cativante de se jogar. Fora que é um dos jogos de Super Mario com menos falhas e com menos defeitos, vamos dizer assim. Apesar de, claro, né, comparado a outros jogos ali do Super Nintendo, ele deixa um pouco a desejar um pouco dessa questão do gráfico, né, e por conta também da sua jogabilidade, mas pelo menos ele era muito decente de se jogar, né. Pra mim, o melhor jogo do Mario, né, de todos os tempos, e que eu acho que vai ser difícil ter um outro jogo que possa competir com ele. Porque o tanto de repercussão que deu, né, aqui no Brasil virou um estouro em geral, né, muita gente comprando o Super Nintendo, né, só pra ter esse jogo. Sério, tinha gente no mundo inteiro comprando o Super Nintendo nos anos 90 só pra ter esse jogo, né. O que a Nintendo basicamente voltou a fazer, né, no estilo que a gente teve nos primeiros Super Mario Bros. Foi muito sensacional e que se tornou aí um marco na história, né? Um marco aí na série inteira, devido a toda a sua jogabilidade e toda a sua criatividade que tivemos aí com inimigos, né? Com os power-ups, com o estilo de level design e a música. A música então, nossa, é muito gostosa de se ouvir. É uma das melhores trilhas sonoras que já foi feita, se eu não me engano, pelo Koji Kondo. Cara, assim, é muito sensacional esse jogo, né, e se tornou aí lendário. Ainda continuando nessa questão do Game Boy, cara, vamos agora para Super Mario Land 2 Six Golden Coins. Ele é bem mais criativo e revolucionário do que o primeiro jogo. Cara, o primeiro jogo era uma bizarrice, tá? Era uma bizarrice. Agora, esse segundo jogo, ainda continuando pro Game Boy, e que também não foi feito pelo time de fato da Nintendo que criou os primeiros Super Mario Bros.,
apesar disso, ele é um jogo muito bonito, né? Mesmo em preto e branco ali. É um jogo legal, né, de se jogar, né? Ele adiciona novas mecânicas. Os estilos de fase desse jogo são sensacionais, né? E além disso, né, a gente tem aí um dos personagens mais engraçados do Super Mario, que é o Wario. Né? O Wario, que esse foi o único jogo que se tornou aí vilão, né? Se tornou aí de fato inimigo. Depois ele se tornou ali um personagem bastante característico na série, principalmente nos jogos de Mario Party, jogos de esporte, jogos de luta e por aí vai. Mas ele nesse jogo se tornou aí vilão apenas uma única vez, que nem então nesse jogo. E de fato, cara, mesmo sendo em preto e branco, é um jogo legal de se jogar. É um jogo assim muito decente de se jogar também. Depois tivemos em 1993 a coletânea de jogos Super Mario All Stars, né, que era ali todos os jogos do Super Mario Bros. Que a gente tinha até então, contando ainda por cima também com Lost Levels, que finalmente as pessoas puderam apreciar de maneira negativa o Lost Levels ali, que então foi lançado aí pro Super Nintendo, né, em 1993, ali sendo também, fazendo parte ali, né, das franquias de jogos de plataforma também, que eram 4 jogos em 1. Você poderia então jogar, né, Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 The Lost Levels, Super Mario Bros 2 americano, Super Mario Bros 3 e depois a versão com o Super Mario World, que veio um ano depois, né, em 1994. Esse aqui eu não vou nem perder tanto tempo, porque eu já falei já a respeito sobre esses jogos em si em geral. Falaremos agora sobre a continuação de Super Mario World, Super Mario World 2 Yoshi's Island. Que esse sim pode-se dizer que foi um jogo assim extremamente diferente dos demais, porque muita gente sequer considera isso uma continuação, se considera mais o início de toda a história, né, com o Mario e também com o Yoshi, né, que o Yoshi inclusive apareceu, né, primeiramente no Super Mario World, sendo um dos personagens mais queridos da série inteira. Mas de fato, cara, esse é um jogo assim que você joga de fato com o Yoshi, né, e sabe o começo ali da história, né, entre a relação entre Mario, né, os irmãos Mario, Luigi e Yoshi também. Então assim, muita gente fala que isso tem uma continuação bem ao contrário, tá? Muito bem ao contrário. De fato, assim, não chega a ser uma continuação para muita gente, né? Mas vale aqui a menção porque foi o começo de fato da história e é um jogo muito legal de se jogar, né? É um jogo assim bastante criativo, né? Um jogo com level design assim bem moderado também, e que depois lançou uma porrada de jogo do Yoshi desse nível, cara. Assim, que inclusive até mesmo mais recente, né, que os jogos do Yoshi que foram lançados, né, mesmo já não tendo mais o bebê Mario, continua basicamente dessa mesma vibe, né, que a gente tinha então ali em 1995, né, e é um jogo assim legal, né, um jogo legal, um jogo maravilhoso também, né, muita gente gostou, né, de ter essa, entre aspas, continuação. Mas de fato, assim, muita gente fala que muita gente fala que não é um jogo do Mario, enfim, essa discussão vai longe, vai muito longe também. E agora chegamos aí nos jogos em 3D. 1996, né, no Super Nintendo, tivemos aí a magia do Super Mario 64. Olha, acho que eu não preciso nem descrever o quanto que esse jogo em 3D, apesar dele não ter sido o primeiro jogo em 3D da história, né, ter sido aí o primeiro jogo, na verdade, 3D do Mario, em geral, né, não tinha nem muito o que discutir a respeito sobre esse jogo, cara. Tudo basicamente estava lá em 3D. O Toad, o Yoshi também faz uma aparição, o Bowser, a Princesa Peach, né, até mesmo vários inimigos tradicionais do Mario apareceram em 3D. Né? Você poder correr num mundo de 3 dimensões livremente, né, por onde você quiser ali, cara, se tornou basicamente uma insanidade absurda. Eu tenho críticas também a esse jogo, né, principalmente por alguns inimigos estarem off-model, né, tá num modelo assim extremamente péssimo. O Bowser principalmente em 3D, cara, pelo amor de Deus,
Não sei como que a Nintendo criou um Bowser em 3D daquele nível ali, mesmo que a tecnologia naquela época e também o estilo de design em relação a essa questão nos anos 90 ainda também não era o que é hoje, mas pra mim é uma bizarrice, uma loucura que só. O Bowser daquele nível ali, né, todo estilo, né, parecendo uma rocha toda desenformada. Mas, de fato, era um jogo assim que era pra marcar a história, né? Título de lançamento também do Nintendo 64 e que abriu vibe, né, para os jogos, por exemplo, não só em 3D, mas como outros estilos de jogos do Mario. A gente teve, por exemplo, Smash Bros, Mario Party, né, jogos de esportes e por aí vai. Todos esses modelos em 3D pegaram basicamente o modelo do Super Mario 64. E não tenho nem muito o que dizer, cara. Assim, é um jogo que eu gosto muito, um jogo maravilhoso, um jogo glorioso demais, velho. Então, assim, Super Mario 64 não tem nem muito o que dizer, eu não vou nem me estender de fato aqui, porque é um jogo que vai ficar marcado para sempre. Ainda mais também de ser um jogo, né, em 3 dimensões. Só que aí, né, depois então desse lançamento do Super Mario 64, acabou que a gente ficou aí 6 anos praticamente sem um jogo do Mario. Tivemos outros relançamentos, né, vários jogos, né, em outros estilos e franquias sendo lançadas, mas a gente só foi voltar a ter um jogo do Mario de fato, né, jogos de plataforma em si, com o Super Mario Sunshine do GameCube em 2002. E esse sim, posso se dizer que o modelo em 3D ele ficou muito mais legal. Fora, né, que a gente teve aí, né, os primeiros ajudantes de fato do Mario. Eu não digo somente o Yoshi, né, que se tornou um personagem assim, muito querido pela série, mas agora a gente tinha, né, ali uma competição ali de ajudantes, né, para poder de fato ajudar, como nos RPGs, por exemplo, que a gente já teve ali, né, os parceiros. E aí então que a gente tem o Flood, né, que é um jato de água robótico, né, que você pode atirar água nas coisas, além de fazer uma extensão também do seu pulo, fora que ele tem outros estilos ali, né, de jato e também de foguete, né? E esse jogo do Super Mario Sunshine eu tenho muita crítica para falar dele. Assim, apesar do modelo em 3D ser muito maravilhoso, a câmera é um grande problema, né? Os inimigos novos também, muita gente não gostou dos inimigos novos de fato. O jogo é recheado de bugs e falhas bizarras ali. O estilo também de dificuldade desse jogo é extremamente monstruoso, né? Não é algo completamente normal. Eu vou dizer que é real, na minha visão, esse é o jogo mais difícil do Mario até então. A gente nunca tinha visto um nível de dificuldade do Mario tão grande desde quando a gente teve o Lost Levels. Mas cara, assim, esse jogo em dificuldade pra mim é o maior da história do Mario, mas de fato, né, o estilo de level design das fases em si em 3D, principalmente aquelas sem o Flood, nossa, é uma loucura completamente bizarra, né? Então assim, esse jogo foi bom pro GameCube, ele foi bom, né? Mas o detalhe é que esse jogo, infelizmente, ele é muito desbalanceado e muito desnivelado também. Apesar de ter sido legal, né, para poder fazer ali o Super Mario Galaxy que vem logo em seguida, porém, velho, é extremamente loucura imaginar que esse jogo foi muito criticado, muito comentado por jogadores, crítica, imprensa, tudo. Mas pelo menos ali tivemos ali novos chefes, né, chefes ali que foram, né, decentes no geral, fora a primeira aparição do Bowser Jr., né, que para muitos ele é o filho do Bowser, né, mas é que eu considero na verdade, né, uma miniatura do Bowser, vamos dizer assim. Então, vamos para o próximo item. Avançando mais 2 anos para 2004 com o Super Mario 64 DS. Além das estrelas que já estavam já no Super Mario 64, o Super Mario 64 DS de Nintendo DS, além das estrelas, das 120 estrelas que a gente tinha até então no Super Mario 64,
tivemos aí mais estrelas sendo adicionadas e novos personagens sendo jogáveis, né? Mario, além do Mario, Luigi, Yoshi e Wario são também jogáveis nesse jogo, né? Então, assim, Super Mario 64, cara, veio para ser basicamente um relançamento aí do Super Mario 64 original, né? No caso, Super Mario 64 DS, veio ser um relançamento do Super Mario 64, apesar de ser muito bom, assim, ser jogável, maravilhoso e tudo mais, né? Ter sido lançado pro DS, que é um dos consoles mais bacanas que já foi criados e tudo mais, não tem como não negar que esse novo conteúdo não seja, obviamente, ruim, né? Esse conteúdo aí novo do Super Mario 64 DS é excelente. E avançando mais 2 anos, vamos para 2006. Olha só, o ano que eu nasci, inclusive. Em 2006 a gente teve o lançamento do New Super Mario Bros. DS, né? New Super Mario Bros. Também como é conhecido em alguns países. E aí que a gente entra numa situação bem engraçada, porque se a gente não contar com o Yoshi's Island, né, o Super Mario World 2 Yoshi's Island, além do Super Mario All Stars, a gente ficou 14 anos sem um jogo 2D do Mario. Pois é, ficamos aí 14 anos desde o Super Mario Land 2 que a gente não tinha um jogo 2D do Mario. E ele trazia muitas novidades maravilhosas e que a gente nunca tinha reparado em jogos 2D do Mario de fato. Né? New Super Mario Bros. DS basicamente se tornou um outro patamar, né? E principalmente com vários relançamentos depois que utilizaram aí de toda a sua base, que a gente já vai falar. E é um jogo de fato, cara, assim, bem equilibrado, né? Um jogo bastante fácil, né, de se jogar, né? Com alguns desafios a mais e tudo mais, né? Não é um jogo assim tão complicado de se zerar, né? É um jogo até que relativamente tranquilo, enfim. É um jogo em si que dá para ter todo o entretenimento possível, né, jogando ali com o Mario, né, também com os desafios que são inseridos no jogo, né, com novos modos, inclusive, que a gente nunca tinha visto. Então, de fato, cara, é um jogo assim muito bom, né, em geral. Né, New Super Mario Bros. DS, ali de 2006, se tornou um protótipo tão grande, né, um projeto tão grande a ponto de revolucionar para os jogos 2D em seguintes. Porém, essa revolução tem um porém que já vamos falar. E agora chegamos nele, Super Mario Galaxy. Inclusive pela crítica, né, pelo pessoal da crítica, um dos melhores jogos já feitos de todos os tempos. Tanto o Super Mario Galaxy 1 quanto o Super Mario Galaxy 2, que já vamos falar dele. Super Mario Galaxy, cara, se tornou aí... Super Mario Galaxy é um jogo revolucionário, né, que traz alguns dos moldes 2D pro 3D também. Em geral, cara, Super Mario Galaxy 1, né, que foi lançado em 2007 por Nintendo Wii, cara, eu não tenho nem palavras para descrever o quão maravilhoso é esse jogo, né? O quão esse jogo, assim, se tornou um ícone gigantesco na série, né? O quanto que esse jogo foi maravilhosamente aclamado pelo público. Assim, 2007, cara, pra era do Nintendo Wii, era o que o Nintendo Wii precisava, de um jogo desse tamanho, de um jogo de um nível desse tamanho, Super Mario Galaxy, né? Com todo o seu sistema de galáxias ali, juntando, né, todas as aventuras que o Mario já teve, então, para os seus cônjuges Super Mario 64 e Super Mario Sunshine, que então se tornam ali peças fundamentais para a criação do Galaxy, cara, tem nem o que dizer. Tem nem o que dizer. Os novos itens, né, os power-ups, meu irmão, muito, que a gente nunca tinha visto até então na série, tem nem o que dizer, cara. Esses power-ups são muito carismáticos. Fora, né, fora que foi o primeiro jogo do Mario na história
a usar música ao vivo, né, com uma orquestra de verdade. Até então, muitas das músicas eram gravadas com instrumentos, né, com alguns poucos instrumentos no geral, mas com uma orquestra de verdade foi a primeira vez, parecendo música de filme mesmo, né, música assim que você vê, por exemplo, num cinema, num filme de ação, tudo mais. Esse jogo é basicamente um filme de ação, que você precisa se aventurar, iguais os outros jogos também dos 3D do Mario que a gente já teve. Em geral, cara, não tenho nem muito o que falar aqui. Super Mario Galaxy 1 e 2, né, são de fato ali dois dos jogos mais incríveis que a série já teve, né? Em geral, não... tudo que eu for falar aqui de elogio, cara, a Super Mario Galaxy 1 e 2 demoraria basicamente 1 hora de vídeo, né? Não tem nem o que dar muita explicação. Méritos ao Galaxy 1 e 2 e também a todo o time que fez esses dois jogos, porque, cara, foram muito generosos em trazer essa performance, né, para o 3D de fato que a gente tanto precisava. Agora então, saindo um pouco, né, dessa questão de elogio, vamos agora para a crítica, né, e crítica pesada mesmo. Vamos para New Super Mario Bros. Wii de 2009, lançado então para o Nintendo Wii. Ele basicamente foi muito criticado por usar a mesma reciclagem, né, e o mesmo gênero do New Super Mario Bros. DS. Cara, o New Super Mario Bros. Wii, tudo bem, ele é um jogo, né, que ele é divertido de jogar também, é um jogo bastante tranquilo. O level design do jogo, apesar dele não ser um dos mais criativos possíveis, um dos mais bacanas, pelo menos é um level design que dá pra jogar, tá? Mas o sistema de reciclagem que usaram nesse jogo é um absurdo, tá? É um absurdo e que tornou o jogo muito criticado. Apesar dele ser elogiado, ele é muito criticado também por usar as mesmas coisas do New Super Mario Bros. DS. A Nintendo basicamente gastou recurso para trazer 3 jogos de New Super Mario Bros. Com o mesmo estilo, né? E nenhuma inovação e nenhuma criatividade, nada. Que a gente vai falar isso agora no New Super Mario Bros. 2 e no New Super Mario Bros. 1. A gente já vai falar disso. E vamos agora de Super Mario Galaxy 2, também para o Nintendo Wii, em 2010. Que muita gente ainda fala que esse jogo é uma continuação do primeiro. Mentira, gente. Por favor. Eu tenho que dizer aqui para vocês que Super Mario Galaxy 2 é uma profunda mentira dizendo que é a continuação. Sendo que, na verdade, esse jogo é mais uma extensão do primeiro Super Mario Galaxy que a gente tem. Novas galáxias, novas estrelas, né, novos power-ups também, né, alguns dos inimigos que estavam no primeiro jogo voltaram para esse segundo também. Então tivemos também alguns NPCs, né, também de volta. Então, cara, o Super Mario Galaxy 2 é mais uma extensão do primeiro jogo do que uma continuação. Então eu não vou nem discutir essa questão aqui. Quem acha que é uma continuação, me desculpa, se está morando numa pedra. Até o próprio Miyamoto, né, o Shigeru Miyamoto, já falou a respeito disso. O time que fez o primeiro jogo tinha mais ideias para poder implementar. Então fizeram basicamente esse segundo jogo, né, esse segundo jogo maravilhoso, né, que possa-se dizer que o segundo é melhor do que o primeiro, tem gente que acha que o primeiro é melhor do que o segundo, enfim, ainda tem essa discussão também, mas os dois ali estão no mesmo nível, na minha opinião. Os dois ali, apesar do segundo jogo trazer o Yoshi, né, e ter galáxias assim, mais profundas e se explorar, eu acho que os dois ali estão no mesmo nível, né, um do outro. Em relação à qualidade, em relação à aventura, em relação às músicas também, tá tudo basicamente no mesmo nível. E de fato os dois jogos são muito decentes, vamos dizer assim. Né, decentes, né, são jogos assim revolucionários, maravilhosos. Né, se eu rasgo aqui, eu elogio diretamente para esse jogo porque são muito, né, do que representa de fato a série 3D do Mario. Vamos agora para 2011, né, com Super Mario 3D Land. Super Mario 3D Land para o 3DS em 2011, que foi lançado.
mistura uma nova vibe dos jogos 3D, né? Mistura aí o 2D, né, com 3D, né, com uma implementação nova de level design, né, implementação aí de muitos dos inimigos que a gente tinha, né, estavam de volta, enfim. E eu dou destaque aqui pra Flor de Boomerang, que, cara, é muito criticada, mas também é muito engraçada também. A Flor de Boomerang eu gosto muito dela, que pelo menos ela é um item bem divertido de se jogar e que representa bem, né, essa questão ali do Mario estar aí igual os irmãos Brothers, né, por exemplo. Os Hammer Brothers com a roupa de Hammer Brothers, os Boomerang Brothers, como eu acabei de falar, com a Flor de Boomerang, os Fire Brothers com a Flor de Fogo e os Ice Brothers, né, que são com a Flor de Gelo. Inclusive também, eu esqueci de até mesmo de falar, que a Flor de Gelo também foi implementada em alguns desses jogos que a gente acabou de falar, principalmente que ela iniciou no Super Mario Galaxy, tá bom? E outra coisa que eu também esqueci de falar, no Super Mario 64, que foi o primeiro jogo do Mario que o Mario começou então a ter essa fala, né? De todos os jogos em sequência, a partir do Super Mario 64, o Mario começou então a falar, né? O que antes a gente não estava vendo isso com tanta frequência, né? Mas foi graças ao Charles Martinet que ele conseguiu então revolucionar essa questão das falas. Agora sim, voltando pro Super Mario 3D Land, cara, de fato assim é um jogo lindíssimo, né, pro 3DS, né, com um novo estilo de level design, né, com os inimigos então de volta, com a Flor de Boomerang, que eu acho ela bem engraçada, mas bastante divertida de se jogar, né, que imita muito essa questão também dos irmãos Bro. Então assim, não tem nem muito o que dizer, né, o Super Mario 3D Land seria basicamente peça fundamental pro Super Mario 3D World sair logo em seguida. Então chegamos em 2012, né, com 2 jogos extremamente podres, desculpa gente, mas podres demais em relação ao propósito que a Nintendo conseguiu fazer. New Super Mario Bros. 2 e New Super Mario Bros. U, possa-se dizer que foi uma palhaçada. Eu já vou falar logo de cara dos dois de uma vez. Mesma higiene utilizada, mesma reciclagem utilizada, pegaram tudo dos últimos 2 jogos de New Super Mario Bros. Colocaram ali, colocaram nos 2 jogos, né, que vieram. Meu Deus do céu, eu não sei nem como descrever esses 2 jogos. Ao invés de a gente ter um jogo novo, com garantia, né, de fato que as pessoas teriam e gostariam de jogar, infelizmente a Nintendo faz essa praga de trazer 2 jogos que não renderam nada, absolutamente nada. É bizarro perceber que a própria Nintendo não tinha nem mais coerência de fazer jogo interessante do Mario, e só foi acontecer isso apenas com Super Mario Wonder. Eu não julgo aqui o Super Mario Bros. 2 e o Super Mario Bros. U, né, os News, na verdade, New Super Mario Bros. 2 e New Super Mario Bros. U, eu não julgo aqui os dois porque de fato eles têm a mesma diversão, né, mesma diversão de multiplayer também e tudo mais, mas eu acho que a Nintendo exagerou pra caraca em fazer o mesmo estilo de reciclagem e a mesma tramóia que fizeram dos New Super Mario Bros. Até então. Sério, não dá pra entender de fato como que a Nintendo conseguiu errar logo no momento que ela estava vindo de revolução, né, com os jogos em 3D. Os jogos 2D na década de 10, né, nos anos 2000 e na década de 10 ficou muito mal, né, desde então quando a gente teve o New Super Mario Bros. DS sendo lançado. E a gente só foi ter uma revolução mesmo com o Super Mario Bros. Wonder, né, que já eu vou falar dele aqui. 2013, então, chegamos com Super Mario 3D World, que aí sim é uma revolução de fato dos jogos 2D que a gente nunca tinha visto pro 3D. Misturando ali 2D com 3D, tivemos os campos transparentes, a roupa de gato, cereja dupla, né? Vários inimigos inclusive ganhando versões
novas também, né? Novos estilos, novas skins, né? Tudo nesse jogo é basicamente simplícito, né? Simplícito. Esse jogo, velho, apesar do Nintendo Wii U ter sido um fracasso que só, esse jogo demonstra bem o quanto que a revolução para os jogos 2D e 3D juntos, né, eles podem dar certo, né? Podem ser jogos que vão dar certo, né, e que tem toda a moral possível para poder trazer toda essa vibezona, né, de diversão aí para todos os níveis. Fora que eles voltaram com as mesmas técnicas, né, do Super Mario Bros. 2 americano, onde trouxeram Mario, Toad, Luigi e Peach jogáveis ali, né? Então, um jogo que já tem muita garantia de fato que vai garantir muita diversão, fora o nível de extensão do jogo. O nível de extensão desse jogo é gigantesco ali, né? Você precisar se aventurar inteiro para poder completar 100%. É um dos jogos mais difíceis, tá? De completar 100%. Né? Algumas das fases, inclusive, são bastante difíceis, desafiadoras, mas que pelo menos vai garantir muita coisa boa aí para você e para sua família também. E só também lembrar, em 2013 a gente teve o New Super Luigi U, né, que faz parte do mesmo universo, né, do New Super Mario Bros. U, só que, cara, eu não vou mencioná-lo aqui por ele ser um jogo do Luigi e pelo level design dele ser muito fácil, cara. Assim, é um jogo que você só tem 100 segundos, né? É um jogo que acaba muito rápido, é muito fácil de jogar, entende? Assim, você vai passar com muita tranquilidade, entende? Não tem nenhum posto ali de dificuldade de fato. Então, cara, eu não vou mencionar aqui fica aqui a menção rosa, mas eu não vou falar tanto do New Super Luigi U, porque de fato, cara, apesar dele fazer o mesmo universo, né, com o New Super Mario Bros. U, ele não é exatamente um jogo de fato do Mario, né, por todo esse diferenciável que ele tem com o jogo original. Apesar dele fazer parte do mesmo universo, não é um jogo, obviamente, que muita gente fala que é do Mario em si, né? Ele faz parte do mesmo universo, mas do Mario, de fato, ele não é. E comemorando então os 30 anos de Super Mario, a gente teve o lançamento do Super Mario Maker. Super Mario Maker pro Wii U. Cara, ali a Nintendo basicamente trouxe de fato o que muita gente estava esperando. Até então, né, para jogos editáveis assim do Mario, vamos dizer assim, né, jogos que você poderia editar fases, né, jogos que você poderia modificar algumas coisas aqui e ali, transformar a fase do seu jeito e tudo mais, a gente só tinha algumas salas personalizadas, né, hack rooms também, e alguns outros jogos personalizáveis ali do Mario para você editar as suas próprias fases. Mas um editor de fato oficial da Nintendo a gente nunca teve até então. Para lançar aí com os 30 anos de Super Mario de fato, a gente teve Super Mario Maker sendo lançado. E olha, pensa num jogo extremamente querido por muitos, né? Apesar dele ter alguns defeitos e falhas ali que, né, chamam muito a atenção, né, mas que viriam então a ser solucionados no Super Mario Maker 2 de Switch, mas o Super Mario Maker 1 já era pelo menos algo ali que muitos dos jogadores queriam, né, e que se tornou aí vibe imensa, né, uma vibe tão imensa a ponto de se tornar mídia aí por estilo mesmo que a Nintendo colocou na hora de editar as fases e de jogar fases de outros jogadores também, né? E fora que ele traz 4 modos que a gente tanto gosta de jogar no Super Mario, né? Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World e New Super Mario Bros U, né? São 4 jogos assim em um só, né? 4 modos de jogo em um só para você poder editar suas fases, cada um ali com o seu estilo, né, sua personalização, né, com as suas diferenças, né, com os seus estilos, com as suas adições e por aí vai. Além de que tivemos o Super Mario Maker por 3DS também para ser uma alternativa a mais, né, o Super Mario Maker for 3DS, que é basicamente o mesmo.
né? Quase ali o mesmo, né? Com algumas pequenas diferenças, né? Então vale aqui essa menção aí pro Super Mario Maker de 3DS, né? Que também faz parte aí do mesmo ciclo, né? E ainda continuando para 2016, temos Super Mario Run, que é um jogo de celular, cara. Primeiro jogo do Mario de celular, de fato. A gente só tinha então algumas cópias para celular, nos jogos de Mario e tudo mais, mas o Super Mario Run veio para quebrar esse tabu, né? E é um jogo assim bastante enraizado pelo seu estilo em si, né, de continuação, né, pelo seu estilo ali, né, de jogo rápido também. Esse jogo acaba muito fácil, né, muito rápido também. Né, você não precisa ter tanta dificuldade para poder zerar o jogo e tudo mais. Fora, né, um novo estilo em si que a gente queria bastante, que era ter um aparelho móvel, né, como os celulares nessa época já estavam dominando já. A gente precisava então de um jogo que entrasse nessa mesma vibe, né, que a gente tinha então com os jogos anteriores. E aí Super Mario Run foi lançado. E eu não tenho nem muito aqui sim para dizer, né, sobre esse jogo, porque ele basicamente pega todos os conceitos que a gente tinha dos Super Mario anteriores, principalmente os New Super Mario Bros. Então assim, apesar de algumas melhorias, né, e outras mudanças, é praticamente quase o mesmo jogo. Vamos lá, galera, já estamos quase terminando o nosso vídeo. Eu sei que o vídeo está longo, tá duríssimo de falar aqui, mas vamos que vamos, estamos quase terminando. Vamos agora para 2017, né, com o lançamento do Nintendo Switch. Tivemos aí Super Mario Odyssey. E oh meu Deus do céu, que jogo absurdo! Que jogo absurdo de lendário! Não é nenhuma brincadeira, sério. Se você pelo menos nunca viu Super Mario Odyssey, você não sabe o que é jogo do Mario. Em nenhuma hipótese. Super Mario Odyssey, cara, desde quando ele foi anunciado, né, quando ele era beta ainda, todo mundo já vivia na expectativa imensa de quando ele fosse lançado. Assim, o ano de 2017 pro Switch foi o melhor possível, né, com esse lançamento do Super Mario Odyssey. Assim, todas as referências que teve naquele jogo, né, todo o seu sistema de captura, né, de animais, né, e de outros itens ali, né, level design assim maravilhosíssimo, novos chefes, cara, tudo nesse jogo é perfeito. Tudo nesse jogo é perfeito. Não tem como não dizer que esse jogo não é perfeito. Para muitos, inclusive, também é o melhor jogo do Mario da história. Apesar de que eu ainda acho, né, na minha opinião, que o Super Mario World seja o melhor jogo do Mario da história por causa da repercussão, né, que teve. Mas assim, você não tá errado, cara. Você não tá errado se você falar que Super Mario Odyssey é o melhor jogo do Mario até então. Cara, o que a Nintendo trabalhou para fazer esse jogo, né, principalmente também com as músicas gravadas ao vivo de novo, com orquestra de novo, cara, tudo nesse jogo basicamente perfeito. Assim, se eu fosse reclamar de uma coisa desse jogo, é que ele é o mais demorado para poder zerar 100%. Assim, de todos os jogos do Mario, acho que esse de fato é o que mais demora para poder zerar 100%. Você vai demorar muitos dias de fato para poder zerar um jogo desse. Mas não tem como negar, cara. Não tem como negar. De fato é um jogo assim que merece aplausos pelo tanto que a Nintendo decidiu trabalhar nesse jogo. A Nintendo viu com muita paixão esse jogo. Assim, tem nem como não dizer que Super Mario Odyssey deixou muita gente emocionada, muita gente de queixo caído, muita gente perdendo até a linha de tão absurdo que era o jogo. Sério, mesmo o Nintendo Switch já tendo passado 8 anos e tendo seu sucessor, né, o Switch 2, cara, até hoje, tem gente que joga Super Mario Odyssey no Switch, mesmo tendo passado 8 anos. Pois é.
Aquele ano de 2017 ali, não tem nem o que dizer. Foi mágico para o Nintendo Switch. Esse jogo só mostrou o quanto que a Nintendo ainda estava com força e com vontade de fazer jogos bons em 3D. Né? Os jogos em 3D já vinham uma revolução gigantesca, né, em relação à qualidade, em relação a nível, em relação à técnica, em relação à tecnologia, tudo. Mas Super Mario Odyssey mostrou bem o quanto que esse jogo, né, quebrou toda a linha de universo que a gente teve. É um dos jogos mais jogados na história, é um dos mais comprados também, e um dos jogos que mais deu dinheiro para a Nintendo até os dias de hoje. Pensa só, né, o Switch inclusive sendo revolucionário por causa desse jogo também, sendo o terceiro console mais vendido no mundo por causa desse jogo também. Então, Super Mario Odyssey fica aqui, né, como o jogo que teve a melhor estrutura, né, dos jogos 3D, né, e um dos melhores jogos, eu não digo somente aqui do Mario, mas um dos melhores jogos da história dos videogames, tá? Quem discordar, meu irmão, você tá errado, tá? Quem discordar está muito errado. Vamos agora então para 2019 com mais dois jogos, Super Mario Maker e New Super Mario Bros. U Deluxe. Vamos começar pelo Super Mario Maker. Super Mario Maker 2, né, que é a continuação, basicamente ali se tornou bem cristalizado, né, por causa do seu novo conteúdo, suas novas melhorias, adições, além, né, do modo história e do multiplayer online, né, do polêmico multiplayer online, porque um dos polêmicos por causa que o Switch ele não aguenta de jeito nenhum 4 jogadores, né, não só nesse jogo, mas eu acho que muitos ainda não se sustentarem a programação do online de fato. Mas é um jogo muito legal, né, um jogo bem maravilhoso, né, que se tornou aí uma continuação do primeiro jogo em si. Muitas das mudanças e melhorias que a gente precisava foram para esse jogo. Então assim, é um grandíssimo jogo, né, um jogo bem legal de se aventurar. Enquanto isso, tivemos o New Super Mario Bros. U Deluxe, que é o mesmo, né, do New Super Mario Bros. U, né, de Nintendo Wii U, só que, né, para a versão do Switch, né, com algumas melhorias e algumas adições, né. Só que o mais engraçado desse jogo, velho, foi a ousadia da Nintendo em criar 6 jogos da mesma marca, com o mesmo estilo e com a mesma técnica. Isso é o que eu critico muito a Nintendo, por eles não terem feito com o Super Mario Bros. Wonder. Mano, eu não sei o que deu na Nintendo pra criar New Super Mario Bros. DS, New Super Mario Bros. U, New Super Mario Bros. Wii, New Super Mario Bros. 2, New Super Luigi U e New Super Mario Bros. U Deluxe. 6 jogos nessa mesma franquia, né, sendo aí completamente terríveis em alguns deles. A Nintendo abusou demais do erro só para poder cometer isso, só para fazer isso. É ridículo, ridículo, ridículo. Mas não julga aqui os jogos, como eu já falei, jogos que dá para jogar, né, jogos que são legais, mas o problema foi a Nintendo ultrapassar o mesmo erro de antes. Tá bom? De usar a mesma higiene, a mesma estrutura, a mesma tecnologia, tudo. Não dá, velho, não dá. Vamos então para 2020, né? Com Super Mario 3D All Stars, né? Coletânea de jogos do Mario em 3D. Pois é, coletânea de jogos do Mario em 3D. Né? Que vem o Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Eu já falei então desses 3 jogos, né? A crítica aqui que eu tenho para fazer, né, apesar de muitas das melhorias desses jogos, a crítica que eu tenho para fazer ainda é em relação ao jogo ser limitado. 2020, cara, teve gente se matando nas lojas para poder pegar esse jogo, porque era jogo limitado, né, de 35 anos do Mario. E ainda período de pandemia, então imagina só o tanto de gente que adoeceu para pegar esse jogo, só para pegar esse jogo.
né? Então, faz parte da mesma coletânea de jogos de plataforma? Faz parte. E fora que precisava de algo assim, como fez no Super Mario All Stars, né, lá de Super Nintendo. Né, que juntaram ali os 4 jogos, depois foram 5, né, dos Super Mario Bros. Mas o lance é, ser um jogo limitado, eu discordo bastante. Discordo muito. Mas pelo menos é um jogo em si que tá aí, né, pra ser jogável e tudo mais, né? Três coletâneas de jogos maravilhosos, enfim, aí. E agora vamos para 2021, né? Com Super Mario 3D Land mais Bowser Fury, né? Ou a Fúria do Bowser, em inglês. Novo modo de jogo, novas melhorias em si pro Super Mario 3D World, né? Que de fato, né, foram muito revolucionários e ainda mais trazendo para o Switch, né? Visto que o Nintendo Wii U foi um fracasso, foi horroroso esse console, né? Depois até mesmo eu posso fazer um vídeo também falando sobre o Wii U, do porquê ele foi um fracasso total. Mas de fato, cara, não tem nem o que dizer sobre, principalmente Bowser Fury. Bowser Fury é um novo estilo, um novo formato que denomina inteiramente, né, o universo do Mario. Denomina. E ainda mais você poder jogar com o Bowser Jr., cara, porque o Bowser Jr., sendo ele um ajudante seu, assim, fica muito claro quanto que a Nintendo queria mais essa questão de inovação. Visto que o Bowser Jr. até então é um dos inimigos, né, um dos rivais ali do Mario, um dos arqui-inimigos, como a gente chama, junto com o Bowser. Mas, enfim, é um jogo em si muito bem estruturado de fato, né? Um jogo assim muito querido e que dá pra jogar. O Bowser Fury não tem nem o que falar, cara. E principalmente a qualidade do Bowser Fury é um estouro. Qualidade em si dos jogos, já pra essa parte aí dos anos 20, né, da década de 10, da década de 20, é um estouro total, né? Qualidade desse cara, assim, principalmente do Mario com a roupa de gato, meu irmão. Nossa, ali eles capricharam muito, né, para poder fazer esse jogo de fato. E que a gente espera isso para os próximos jogos em 3D do Mario também. Já então, para a gente poder finalizar o vídeo, né, com os nossos últimos 2 jogos em si, que a gente tem para falar, Super Mario Bros. Wonder, não tem nem o que dizer, é um jogo que é um game que era que a gente precisava depois do fracasso coletivo dos New Super Mario Bros. Desde quando a gente teve o New Super Mario Bros. DS, nunca houve uma revolução tão grande para os jogos 2D do Mario, com novas fases sendo implementadas de maneira mais criativa, de maneira mais benéfica, com novos itens ali sendo colocados também, e com uma nova estrutura, né, ali das fases do Mario que a gente nunca tinha visto antes, fora NPCs também. NPCs, personagens ali novos jogáveis, como a Daisy também. Finalmente eles botam a Daisy para ser jogável no jogo, que muita gente estava esperando, né? E para aquele ano ali do Switch, em 2023, né, foi um jogo assim que precisava. Era a altura do nível que precisava, né, para competir de fato com os outros jogos, principalmente jogos em 3D. Visto que os jogos em 2D estavam caindo muito de qualidade, né, os jogos em 2D não estavam mais no nível que estavam antes. Então, de fato, assim, o Super Mario Bros. Wonder, né, merece aqui todos os aplausos também por mim ser um jogo do Mario, de fato, que a gente precisava de inovação, né? A gente esperou 17 anos para ter uma nova revolução de novo, visto que a série New Super Mario Bros. Já deveria ter finalizado há muito tempo, com jogos repetitivos e com a mesma chatice de sempre. Nintendo, pelo amor de Deus, né? Faça um jogo criativo igual a esse. Não faz, obviamente, um jogo que você copia tudo. E por fim, né, pra gente poder finalizar, vamos aí então com o último jogo lançado, né, nesses 40 anos, para comemorar os 40 anos, que é a coletânea de jogos Super Mario Galaxy 1 e 2 pro Nintendo Switch, né, isso tudo para poder comemorar os 40 anos do Super Mario e também do filme, né, o filme que lança, né, agora em 2026 a continuação, né, Super Mario Galaxy,
Então nada melhor do que a gente ter a coletânea aí de Super Mario Galaxy 1 e 2 no Switch para ser lançado aí junto. O problema é a questão do preço, né? O preço de fato é o que incomoda muito, é um preço altíssimo, inclusive, né? Mas que pelo menos ali, tendo os 2 jogos para o Switch, né? Possa ser que dê certo também, tá? Com algumas melhorias, tem algumas mudanças também, mesmo que poucas, mas pelo menos teve ali. E assim a gente termina basicamente toda essa coletânea de jogos 2D e 3D do Mario, jogos de plataforma. Parabéns ao Super Mario pelos 40 anos, parabéns à Nintendo por trazer esses jogos assim maravilhosos, né, que revolucionaram a história dos videogames, que revolucionaram todos os youtubers, todos os gamers, todos os streamers com o personagem mais fanático da história desse mundo. Que o Encanador Bigodudo não só viva esses 40 anos, que está desde 1985, né, sendo ícone na história, mas que ele possa viver mais 40 anos de revolução, de história e de muita transformação. Então, mais uma vez, parabéns ao Super Mario e parabéns à Nintendo por trazer esse personagem e tantos outros para a série, que a gente espera então que isso possa continuar com o mesmo legado, né, e com a mesma generosidade aí para os próprios jogos aí criados pela Nintendo e pelo Shigeru Miyamoto. Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço a todos vocês. Fiquem aí com os 40 anos de Super Mario. Aproveitem também para ver o filme ano que vem. Vai ser muito divertido, vai ser top. Um beijo já a todos vocês e até mais.